Aleluia. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Amém. Maravilha. Bom estarmos na casa do Senhor. Já foi cantado, já foi ministrado. Nós já louvamos ao Senhor, né? Nessa manhã, com esta frase: bom é estar na tua casa, ó Senhor. Foi falado que é o melhor lugar onde nós podemos estar, é na casa do nosso Deus. Amém? Então, nós estamos privilegiados nessa manhã. Nós somos um grupo feliz, somos um grupo alegre, porque foi nos dado este privilégio de estar na casa de Deus. Eu quero convidar você que abra comigo a tua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 14 e no verso 12. Livro de Provérbios, no capítulo 14 e no verso 12. Nós vamos estar fazendo essa leitura. Depois vamos estar meditando naquilo que Deus tem para compartilhar com as nossas vidas nessa manhã. Deus tem uma palavra de vitória para você. Deus tem uma palavra de encontro à tua necessidade. Deus tem uma palavra que vai de encontro àquilo que você precisa nessa manhã. Nem sempre nós ouvimos o que queremos, mas na presença de Deus nós sempre ouvimos aquilo que nós precisamos. Nós sempre temos aquilo que nós necessitamos para que sejamos melhorados no Senhor. Provérbios no capítulo 14 e o verso 12. Amém? Assim diz a palavra: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Vamos falar mais uma vez com o nosso Deus. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça, mesmo assentado no teu lugar. Vamos mais uma vez falar com o nosso Pai essa manhã. Deus, mais uma vez estamos diante do Senhor, na tua presença. Eu agradeço, Pai, porque o Senhor tem nos sustentado, nos dado alegria, prazer de estar na tua presença, buscando a tua face. O Senhor tem nos sustentado e tem nos agraciado, Pai. E eu quero agradecer, Deus, por fazer parte deste grupo, Pai, selecionado por Ti, que ouviu, Deus, a Tua voz, que foi fortalecido pelo Senhor e que pode estar na Tua presença. Agradeço por cada um dos meus irmãos, Pai, aqui presente. Que o Senhor agora, Pai, nos alcance com a Tua palavra, Deus, com a Tua revelação, com a Tua verdade, em nome de Jesus. Amém. Há um caminho que ao homem parece direito, mas no fim ele é um caminho de morte. Eu vou estar compartilhando algo com os irmãos nessa manhã. Vamos pensar aqui se a gente fosse colocar um título nessa mensagem dessa manhã, ele seria um título interrogativo. Quase todo mundo está acompanhado, tem alguém do lado, então você vai virar para a pessoa que está do seu lado e vai fazer para ela uma pergunta seguinte: e se um dia a casa cair? Vai, pergunta para ele: e se um dia a casa cair? Pergunta para alguém, Levi. Isso, deixa eu perguntar para você também. Pois é, então nós vamos estar meditando sobre esse tema. E se um dia a casa cair? Há um ditado muito conhecido no Brasil, principalmente, ou pelo menos no Brasil eu posso afirmar que é muito comum nós ouvirmos o ditado assim: um dia a casa cai. Mas eu vou e faço a pergunta: e se um dia a casa cair? E se um dia a casa cair, Giovanni? E se cair, daí? Como é que ficaria, mas se um dia a casa cair? Irmãos, nós, dotados da parte de Deus de intelecto, de capacidade de pensar, de criar, de desenvolver, de aprender, de crescer, de evoluir, nascemos, e essas capacidades colocadas por Deus em nossa vida faz com que nós venhamos desenvolvendo à medida da nossa vida, nós venhamos acumulando conhecimento e somos levados sempre a um estágio de vida superior ao que nós vivemos. Quando termina um dia, pelo menos pela lógica, pelo rumo da vida, a pessoa tem que concluir o dia melhor do que o que ele estava pela manhã. Quando eu digo melhor, não estou falando no aspecto de saúde, eu não estou falando no aspecto de
da minha matéria física, mas a nível do nosso ser como intelecto, do nosso ser como homem, mulheres espirituais. Quando nós começamos um dia, nós estamos um dia ali com experiências vividas, talvez de 10, 15, 20, 30 anos, 40. Ao final daquele dia, nós tivemos mais 24 horas de experiência. Se a pessoa... Não, eu acho que eu não posso dizer 24 horas, né? Porque tem umas horinhas de sono, alguns mais, outros menos. Então, talvez você teve 8, 10, 12, 15, 16 horas de experiência durante o dia, que quando esse dia terminar, você tem que ser uma pessoa que acumulou algum tipo de conhecimento ou de experiência a mais na vida. Nenhum dia é igual ao anterior. Nós não temos dias repetidos. Nós podemos ter experiências parecidas, nós podemos passar por situações semelhantes, mas um dia ele nunca é repetido na nossa vida. Todo dia que nós vivemos é um novo dia. Então toda experiência acumulada é uma nova experiência que nós temos na nossa vida. E assim começa desde a nossa infância. O bebezinho, ele começa a aprender a se expressar, ele começa a aprender a virar na cama, a se levantar, a andar. Alguns andam com 8, 10 meses, outros com 1 ano e meio, 2 anos. De repente começa a aprender a falar, alguns com alguns meses, outros já com alguns anos. E assim é a vida do ser humano. Mas todos nós fazemos parte de um desenvolvimento e de um aprendizado. Dia após dia nós estamos aprendendo alguma coisa, ou deveríamos aprender alguma coisa. E esse aprendizado, eu posso dizer que na sua maior parte um aprendizado não forçado. Talvez eu possa chamá-lo de um aprendizado inconsciente. Ainda que nós não façamos força para aprender algo durante o dia, ainda que nós não estejamos em salas de aula, em cadeiras de faculdades, em escolas, diante de professores, nós estamos aprendendo alguma coisa durante o dia. Quando a criança começa a desenvolver, levar um tamanho, ele começa a aprender a traçar planos, a ter projetos de vida, a fazer propósitos de vida, começa a imaginar o que ele vai ser quando ele crescer. É a conversa comum durante a infância. O que você vai ser quando eu crescer? Olha, quando eu crescer, eu vou ser um médico. Olha, quando crescer, eu vou ser piloto de avião. Olha, eu vou ser um astronauta. E as crianças viajam dentro dessa realidade que está dentro da sua mente, mas ela já está traçando alguns projetos de vida, embora a criança não tenha consciência do que é necessário, de qual processo que ela vai passar, se ela quiser realmente atingir aquele objetivo, mas ela já começa a traçar os seus projetos de vida. A criança, ela traça pequenos projetos de vida dentro de casa, com seus amigos, e assim vai indo, entra na adolescência, começa a traçar planos. O homem geralmente continua ainda nas profissões, ainda continua aí nas suas viagens diferenciadas. A mulher não, ela já começa agora a pensar no casamento, ela já começa a imaginar o marido, né? Entra na adolescência, ela já começa a se preocupar com essa parte, e assim vai acontecendo. Entramos na juventude, começamos a colocar em prática os nossos sonhos, alguns que nós tivemos na infância. Vocês já viram pessoas que quando eram novos desdenhavam uma profissão? Elas falavam acerca de uma profissão, alguns desejavam determinada profissão, vão para a escola, quando há a oportunidade de ir numa faculdade, ela escolhe aquela profissão que ela desejava ter. Quando está na hora de fazer um curso, uma formação técnica, a pessoa escolhe, e muitos adultos são aquilo que eles sonharam quando criança, conseguiram atingir aquele sonho de criança. Outros não, com o passar dos anos vão entendendo mais da vida, vão acumulando novas experiências, são despertados para outras áreas da vida, são despertadas para outras profissões, para outros interesses, mudam a tua ideia. Alguns são obrigados a deixar os teus sonhos de infância por falta de condições físicas, por falta de condições financeiras. Quantas crianças, quantos adolescentes, podemos falar assim, jovens, têm
tem que abandonar os teus objetivos e sonhos de criança, porque financeiramente não é capaz de alcançar aquilo ali, ou pelo menos essa mentalidade é incutida em muitos. Mas acontece que todos, quando nós entramos na idade adulta, nós entramos na idade madura, nós começamos a colocar em prática os nossos projetos de vida. Seja projetos que foram traçados quando éramos crianças, ou projetos recentes, nós começamos a colocar esses projetos em prática e construímos a nossa vida. Construímos a nossa identidade, construímos aquilo pelo qual a sociedade vai nos conhecer, construímos aquilo pelo qual as pessoas vão nos conhecer, a identidade que nós iremos ter mediante a sociedade. E assim nós também traçamos projetos físicos e projetos espirituais. Nós investimos em ministérios espirituais, ministérios dentro das igrejas, ministérios da palavra, ministérios de louvor. Nós investimos na nossa vida física em buscar uma estabilidade financeira, em ter uma boa casa, em ter um bom carro, em ter um bom relacionamento, em ter um bom casamento. Eu acho que hoje nós não podemos mais afirmar a frase de que quem se casa pensando em separar. Não sei se nós podemos afirmar essa frase. Eu já ouvi várias vezes assim: quem se casa não se casa para se separar. Não sei se hoje nós podemos afirmar com certeza essa frase, mas eu posso dizer que na maior parte dos relacionamentos e dos casamentos que acontecem são feitos para durar até que a morte os separe. Dentro das igrejas eu posso afirmar que essa realidade é presente, que nós casamos e nós declaramos como verdade aquilo que é falado diante das testemunhas e diante de Deus, que é até que a morte nos separe. Mesmo na sociedade fora das igrejas, os relacionamentos, na maior parte, na maioria das vezes, ele é feito dentro dessa mentalidade para durar por toda a vida, até que a morte nos separe. Quando nós conseguimos uma boa estabilidade financeira, uma boa profissão, nós estamos buscando algo que vão sustentar a nossa vida, que vão sustentar a nossa família, vai sustentar os nossos filhos e que vai sustentar também a minha velhice. Eu acho que quem não se preocupa em sua velhice, quem não se preocupa em chegar à chamada terceira idade, quem não se preocupa com isso, ele já está chegando, já tem gente chegando? É, Dudu. O Dudu está se manifestando ali. Então, geralmente quando a pessoa não se preocupa, ela tem um projeto de vida com um grande falhaço, vamos dizer assim. É um projeto de vida bem falhado. Uma pessoa que não se preocupa assim: aí quando eu envelhecer, como é que eu vou me sustentar? Como vai ser a minha vida? Então nós normalmente buscamos esse descanso profissionalmente. Nós buscamos uma profissão que vai nos dar uma condição financeira, seja a nível de aposentadoria, ou seja a nível de bens, que dá uma estabilidade para a nossa velhice. Quando nós temos filhos, nós começamos a preocupar com o bem-estar também dos nossos filhos. E normalmente nós buscamos também financeiramente algo que vai dar uma estrutura para os nossos filhos. Nós queremos algo que os nossos filhos, a nossa geração, é comum os pais não quererem que os filhos passem pelo mesmo que eles passaram, querem uma vida mais fácil, mais alegre, mais realizada para os filhos. Então, nós começamos a buscar também, dentro de estruturas financeiras, essa estabilidade para os nossos filhos. Espiritualmente falando, nós também buscamos uma realização ministerial. Nós buscamos encontrar na palavra de Deus um ministério, um chamado de Deus, que também vai nos completar, que vai trazer alegria, algo que nós tenhamos prazer,
algo que também vai nos acompanhar no nosso dia a dia, que não interfira na nossa família, que não interfira no nosso trabalho, e nós podemos desempenhá-lo com alegria dentro da igreja. Geralmente buscamos esse tipo de realização, e assim nós vamos construindo os nossos projetos de vida, vamos fazendo os nossos projetos, aquilo que estava dentro da nossa realidade virtual, só na nossa mente, se materializar. Aquilo começa a se materializar, a se realizar. Conseguimos estabilidades financeiras, conseguimos ministérios, bons relacionamentos, casamentos, filhos saudáveis, alegria dentro de casa. Sempre está faltando algo. A gente sempre olha e está faltando algo, alguma coisa que nós, se fosse possível, traríamos também para a nossa vida. Todo ser humano olha e ele sente a necessidade de algo dentro da tua vida, algo que ele pudesse atrair para junto de si. Mas aí nós encontramos em Provérbios um alerta que fala o seguinte: olha, existem certos caminhos que para o homem eles parecem direitos. Existem certos caminhos que para o homem eles parecem perfeitos. Existem caminhos que quando nós olhamos com a nossa ótica humana, e quando se fala em caminhos que para o homem parece perfeito, não está se dizendo em uma realidade particular minha. Quando a Bíblia me alerta e fala assim: olha, Eduardo, tem caminhos que para o homem parecem perfeitos, o Espírito Santo não está falando assim, tem caminhos que para você especificamente vai parecer perfeito. Não, muitos desses caminhos são traçados socialmente. Muitos desses caminhos nós temos grande companhia nele, temos pessoas que sonham do mesmo jeito ao nosso lado, temos pessoas que projetam do nosso lado as mesmas coisas, que nos ajudam, que somos ajudados por eles. Mas aí o versículo continua e diz o seguinte: olha, mas deixa eu te dizer uma coisa, no final esse caminho pode ser um caminho de morte na tua vida. Quer dizer que nós não temos uma garantia que estamos fazendo algo certo e que estamos fazendo algo bem, porque nós temos um grupo de pessoas do nosso lado nos apoiando. Nós não temos garantia que tomamos uma decisão certa, porque a maioria apoiou a nossa decisão. Olha, vamos votar, deixa eu ver, vamos levantar um censo, vamos ver o que a população acha, vamos ver o que as pessoas acham, deixa eu ver o que a minha família acha, para saber se eu vou tomar uma boa decisão. Quantas decisões erradas que têm acabado com sociedades, que têm acabado com países, estão sendo tomadas debaixo de um senso comum, ou de grande maioria. Leis absurdas que regem as nações são leis absurdas. A grande maioria decide que não há problema, que pode se abortar. A maioria decidiu, então dá certo. A grande maioria decide que não há problema em relacionamentos homossexuais. Então, não há problema, força nisso. Agora a grande maioria também está decidindo, estão sentando para reunir se é legal a liberação da droga, da maconha. Se a grande maioria decidir que é legal, opa, maconha para todo mundo, para quem quiser. Afinal a maioria concorda, quer dizer que é algo certo. Só que isso não vai dentro dos extremos que regem a nação, não. Às vezes em pequenos grupos, como nós estamos aqui nessa manhã, grandes maiorias decidem caminhos errados. Por quê? Porque nós somos humanos, porque nós somos falhos, porque nós temos uma natureza falha, porque nós não sabemos o que é correto para o nosso amanhã. Nós acreditamos, nós imaginamos e nos espelhamos nas experiências de quem está do nosso lado.
Deixa eu te dizer uma coisa, só existe uma garantia na tua vida que você vai estar tomando decisões certas. Só tem um modo de você ter a certeza que você não vai estar errando, é dando ouvido aos conselhos do Espírito Santo de Deus. Quando a tua vida é dirigida pelo Espírito Santo de Deus, quando Deus tem direção na tua vida, como acontece em você aquilo que o apóstolo Paulo fala, você deixa de viver e Cristo passa a viver em você. Aí a certeza de decisões corretas. Antes disso, tem caminhos que parecem ótimos, perfeitos, bonitos, maravilhosos, formosos, cheirosos, e no final é um caminho de morte. Mas, irmãos, o que acontece quando nós criamos instabilidades de vida em cima de caminhos que pareciam direito aos nossos olhos? E agora você comece a pensar aí, eu quero que você pense nas tuas instabilidades de vida. Eu quero que você pense no teu relacionamento, quero que você pense no teu trabalho, quero que você pense no teu ministério. Como eles foram gerados? Qual foi a iniciativa? O que te levou ao lugar que você se encontra hoje? Projetos sociais? Conselhos de amigos? Tendências do mercado? Amizade de família? E quando nós somos confrontados e descobrimos que nós plantamos e fizemos projetos em cima de caminhos que eram nossos, em cima de realidades, em cima de vontades que eram nossas, aí nós descobrimos uma coisa, nós descobrimos que há um risco muito grande de qualquer instante a casa cair. Aí nós entendemos que a qualquer momento a casa pode cair, porque nós descobrimos que construímos da maneira errada. É como aquela parábola que Jesus deu: olha a casa construída sobre a rocha e olha a casa construída sobre a areia. Às vezes está muito bonito, belo, bem feito, bem estruturado, mas e as bases por onde nós construímos a nossa vida? Em cima de que você tem construído o teu ministério? Em cima de que você tem construído o teu relacionamento? Em cima de que você tem construído a tua vida profissional? Parece ser simplesmente algo que nós paremos para pensar e falar: deixa eu rever meus conceitos. Não, meu irmão, isso é muito sério. Sabe por quê? Porque essa instabilidade que você conhece, ela pode começar a desmoronar amanhã. Como eu disse, quem casa, na maioria dos casos, é para ser até que a morte os separe. Mas nem todos os relacionamentos conseguem chegar nesse alvo. Alguns desmoronam e acabam. Quem cria uma estabilidade financeira, pessoas abrem empresas, pessoas se tornam bons profissionais, homens, mulheres, chefes de seções, chefes de setores, administradores. E a princípio tudo vai muito bem, está tudo muito lindo, mas de repente a instabilidade financeira começa a desmoronar. Quantas vezes o grande profissional que não tinha o teu emprego à risca, agora começa a ver que a qualquer instante pode acabar aquela grande estabilidade financeira que ele tinha. Está aí, a crise está aí, ó, deixando muita gente doida. A crise está aqui, presente na Europa. Vai saber nos consultórios de psicologia quantas pessoas estão lá por causa dessa crise, porque perderam o seu bom emprego, porque perderam o seu grande ganho financeiro. Quantas pessoas deixaram os teus ministérios porque a crise chegou e começou a apertar? Eu não estou criticando e falando que quem vai embora está abandonando, não, irmãos. Está ali no versículo aqui, ó, tem caminhos que para o homem parece perfeito, mas no final são de morte. Quem somos nós para estar julgando e falando quem é corajoso e quem é covarde? Em cima de qual base nós temos os corajosos e os covardes? Das nossas experiências? Da nossa realidade falhada? Mas quantos abandonam?
Por quê? Porque chega uma crise dentro do teu relacionamento, dentro do seu trabalho, dentro do seu ministério. E quando eu estou falando de crise, ela não precisa ser necessariamente financeira. Uma crise, ela não precisa ser financeira para derrubar um relacionamento ou para derrubar uma empresa. Crises familiares, problemas do dia a dia. E aí nós somos atingidos por isso e vemos descobrir que é porque nós construímos em cima de bases erradas. E quem pode dar certeza que o que ele tem construído hoje está sobre uma boa base? Foi construída sobre a verdade, foi construída sobre a revelação do Espírito Santo. Quem é que pode hoje afirmar com certeza, não, eu estou no lugar, eu tenho certeza, tudo que eu fiz até hoje, que me trouxe aqui, nada foi da minha vontade, foi tudo da direção de Deus. Será que nós podemos afirmar isso? Será que a gente realmente pode afirmar e falar tudo o que me trouxe até aqui foi a vontade do meu Pai que está no céu? Será que não existe uma parte da vida que nós deixamos que a nossa vontade fale um pouco mais alto, que o nosso ego, que os nossos interesses e até mesmo que as nossas fraquezas tomem uma decisão? Irmãos, como nós vamos ter certeza se nós não estamos caminhando diante de caminhos que são caminhos de morte? Se a tua estrutura familiar começar a desabar agora, se a tua estrutura financeira começar a desabar, você já parou para pensar nisso? Ou você acredita que o teu emprego ele é inabalável, que o teu ganho financeiro ele é inabalável, que o teu ministério ele é inabalável, e por isso não se preocupa com ataques, com crises ou com erros? Eu acho que ninguém pode levantar a tua mão e dar certeza de que toda a tua vida está sendo gerida pela vontade de Deus. Eu acho que nenhum de nós podemos levantar a mão e dar certeza que todas as nossas decisões são geridas pelo Espírito Santo. Às vezes nós fracassamos, às vezes nós caímos e nós erramos, mas alguns desses erros costumam ser determinantes, porque nos levam a decisões, a caminhos que nós vamos traçar, que nós vamos trilhar, a estruturas a qual nós vamos construir em cima. E se algum tempo atrás, alguns meses ou alguns anos atrás, eu tiver tomado uma decisão e hoje eu me encontro em um caminho que pode estar me levando à morte espiritual, à morte dos meus projetos, à morte do meu ministério, à morte dos meus planos, à morte da minha estabilidade. Será que nós temos nos preparado para isso? Para se um dia as coisas começarem a desmoronarem no nosso lado, dentro da nossa casa, nós mantemos a nossa fidelidade a Deus? Será que nós estamos preparados para manter, para conservar a nossa fidelidade diante de Deus quando as coisas começarem a correr mal? Ou se um dia as coisas começarem a correr mal? Ou será que eu simplesmente tenho alegria, prazer e vigor em servir? E quando tudo vai bem, quando algo corre mal, eu começo a dizer: Deus, tu esqueceu de mim? Deus, eu sou dizimista? Deus, eu sou ofertante? Deus, onde estão as promessas? Deus, eu sou fiel a ti? Deus, eu sou teu filho? E por fim falar: Deus não se importa com a minha causa. Ou nós teremos firmeza e integridade para mesmo nos momentos de dificuldade, quando algo começa a desmoronar, nós dizemos: Deus, a minha vida está nas tuas mãos, tu tem o controle da minha vida, Deus, eu preciso da tua ajuda, me dê a tua direção, Pai. Pai, eu posso ter decidido errado e hoje Deus está respondendo por isso, mas eu quero que tu me ajudes a vencer essa dificuldade. Irmãos, nem todas as decisões são reparáveis. Nós precisamos entender que algumas decisões trazem consequências. Nem todas são reparáveis. A Bíblia fala acerca do vaso e do oleiro. Nós
Nós usamos metaforicamente, dizemos que nós somos vasos na mão de Deus. Quer dizer que se o vaso se rachar, ele termina de quebrar e faz de novo. Então quer dizer que corre o risco do vaso se rachar. Mas às vezes nós acreditamos que porque somos vasos na mão de Deus, nós seremos eternamente perfeitos e sem perigo. Muitas das nossas decisões faz com que haja rachadura em nossas vidas. São decisões que pareciam corretas, que pareciam coerentes, mas de repente ela começa a matar o nosso ministério. De repente ela começa a matar a nossa estabilidade familiar. Começa a matar a estabilidade financeira. E nessa hora é preciso do tratamento de Deus. Deus precisa terminar de quebrar, acabar logo com aquilo que não presta e escrever um novo caminho. Mas e se um dia a casa cair? Nós estamos preparados para o tratamento de Deus? E se um dia as coisas começarem a desmoronar, você está preparado para receber o tratamento de Deus? Ou você está preparado para fazer o mais fácil, virar as costas e continuar seguindo o teu caminho? Isso é perigoso, porque a Bíblia fala que o abismo, ele atrai outro abismo. E às vezes é assim, para reparar um erro, nós cometemos outro. A gente descobre que está no caminho errado, e ao invés de parar e de nos humilhar na presença de Deus, nós preferimos escolher um outro caminho, tentar dar a volta para sair daquele ali, e vamos nos perdendo cada vez mais. Deus te trouxe aqui nessa manhã, não foi para te dizer que Ele vai suprir todas as suas necessidades e que agora está um anjo visitando a tua casa e enchendo a tua despensa. É isso que a gente quer ouvir. Deus não te trouxe aqui para falar que você hoje está sendo curado, que hoje Ele está resolvendo todas as suas causas. Deus te trouxe aqui para te falar o seguinte: Ele quer resolver todas as suas causas, Ele quer resolver todos os seus problemas. Ele até quer mandar um anjo para lá guardar a tua despensa. Ele quer sim mudar toda a tua vida, mas isso vai ser consequência de uma vida de intimidade com Ele. As mudanças vão ser consequências de uma vida de intimidade com Deus. Os milagres vão ser consequências de uma vida de intimidade com Deus. Vai acontecer quando nós entendemos que os nossos caminhos podem não ser os mesmos de Deus, e muito pior, podem ser caminhos que vão nos levar à morte. A melhora, o tratamento de Deus vai ser quando nós entendemos que tomamos decisões erradas e precisamos nos humilhar na presença de Deus, entregar a nossa vida diante dele e falar: Deus, eu errei até aqui, não quero errar mais, eu quero a tua direção na minha vida. Normalmente nós queremos a cura, nós queremos o milagre, nós queremos a libertação, mas não queremos nos abrir para Deus, pedir perdão e colocar a nossa vida daqui para frente na mão dele. A preocupação é simplesmente entrar, ser curado e maravilha. Não nos preocupamos em colocar a vida daqui para frente na presença de Deus. E nem sempre temos coragem de nos humilhar e admitir: Deus, eu errei. Deus, eu acho que eu errei. Deus, eu não tenho certeza se eu tomei uma boa decisão, então eu preciso do Senhor na minha vida. Nós não temos nem sempre coragem de pedir Deus para tirar, para afastar aquilo que pode estar nos levando à morte amanhã, depois ou semana que vem, porque às vezes o que Deus vai tirar nos traz alegria no momento, nos traz prazer no momento. Então a gente prefere que Deus não mexa no problema, que Deus não mexa na causa, que Ele só resolva a dor. É como se nós quiséssemos que Deus, ao descobrir em nós uma enfermidade, Ele simplesmente administrasse os anestésicos, mas não precisa mexer na doença. Se eu tiver sem dor já é o suficiente. Às vezes mexer na doença requer estar parado, estar de repouso,
tirar algo que a gente gosta tanto, perder algo que a gente admira tanto, e nós preferimos manter o risco de um dia perdermos a nossa estabilidade, de um dia a casa cair. Talvez a tua vida caminha desse jeito. Talvez você começou e levou a tua vida desse jeito durante muito tempo. Quem sabe você está vivendo um momento onde as coisas estão desmoronando. Quem sabe a tua casa está caindo. E você não parou para pensar? E você não parou para buscar a causa? E não entendeu que a tua casa está caindo porque um dia você tomou uma decisão errada. Hoje você simplesmente culpa e questiona Deus o porquê. Talvez hoje você está vivendo esse momento de vida. A casa está caindo. Está chegando num caminho de morte. Ou já chegou. Seu ministério está morrendo. Sua alegria está morrendo. O teu prazer de estar na presença de Deus, de adorar, está morrendo. A tua estabilidade financeira e familiar estão morrendo. Quem sabe não foram por decisões mal tomadas, mas hoje nós simplesmente questionamos a Deus. Que você saia nessa manhã e você vá para a tua casa. Você vai viver uma semana não de medo. Não que essa mensagem desperte dentro de você agora um medo, uma insegurança, mas que você saia daqui com mais sede de buscar a presença de Deus na tua vida, com mais sede de buscar intimidade com Deus. Porque se algum dia você descobrir que tomou uma má decisão, você tem aonde se agarrar. Porque se algum dia as coisas começarem a desmoronar, você tem Deus ao teu lado. Se algum dia as coisas começarem a cair, você tem certeza que a tua estrutura ela jamais vai sair debaixo do teu chão, porque você vai estar sobre a rocha que é Cristo. Talvez desmorone os teus planos, os teus projetos, as tuas vontades, mas você não vai descer para baixo do chão, porque você está firmado em Cristo. Não vamos deixar, irmãos, que os nossos erros do passado sejam a nossa ruína. Não vamos deixar que os nossos erros de hoje sejam a nossa ruína de amanhã. Mas vamos estar buscando mais e mais intimidade com Deus, para que, se algum dia algo desmoronar na nossa vida, nós venhamos ter Jesus, venhamos ter o Espírito Santo, venhamos ter Deus ao nosso lado, para nos ensinar não só a suportar, mas a construir da maneira certa. Amém? Eu quero convidar você a fazer mais uma oração nessa manhã, com os teus olhos fechados agora. Mais uma vez, curva a tua cabeça e peça a Deus para que Ele venha te fortalecer, te dar direção, esclarecimento. Se você está agora, você faz parte do grupo daqueles que estão tendo a tua casa caindo, os teus sonhos, os teus projetos, a tua estabilidade desmoronando, você vai pedir a Deus força para suportar esse momento, vai pedir sabedoria, direção, para que você possa passar por esse momento, que possa passar por esse mar e cantar o hino da vitória. Se você não sabe se as coisas um dia hão de começar a desmoronar na tua vida, você vai pedir para que Deus comece já a te fortalecer, a te dar sabedoria, a reparar aquilo que pode ser reparado. E acima de tudo, força para suportar o que não pode ser reparado. Para suportar a perda daquilo que ia nos levar à morte. Para suportar a perda daquilo que poderia acabar com os nossos projetos, sonhos, ministério e muitas vezes até mesmo a nossa intimidade com Deus. Peça o conselho do Espírito Santo sobre a tua vida.
Peço conselho do Espírito Santo de Deus agora. Pede auxílio. Jesus ensinava aos discípulos, ele falava que ele ia enviar o Consolador, aquele que ensina, que faz lembrar, que fortalece, que direciona. Pede agora a ele para estar do teu lado, fortalecendo e direcionando a tua vida. Pai, nós estamos mais uma vez diante de Ti, Deus. Eu agradeço, Pai. Eu agradeço, Deus, porque o Senhor tem nos sustentado. Pai, o mais que nós podemos fazer é agradecer, Deus, é agradecer porque as nossas atitudes, Deus, as nossas decisões, o melhor que nós oferecemos, Deus, jamais vai se comparar àquilo com que Tu tens feito em nossa vida. Pai, então nos resta agradecer, Deus. Deus, eu clamo para que Tu coloques o Teu Espírito Santo, Deus, sobre a minha vida, o Teu Espírito Santo, Deus, sobre a Tua igreja, orientando, Pai, nos fortalecendo, para que possamos suportar, Deus, as perdas provocadas pelos nossos erros. Deus, para que possamos suportar, Deus, os dias maus, que muitas vezes nós mesmos caminhamos para eles, Deus. Deus, eu clamo que o Senhor coloque o Teu Espírito Santo dando sabedoria, Pai. Que o Senhor derrame o Teu Espírito de sabedoria sobre cada vida. Deus, que nós venhamos, meu Deus, estar sempre confiantes no Senhor, acreditando que Tu tens a direção das nossas vidas e o melhor para cada um de nós. Não deixa, Pai, que a nossa vida, que a nossa estrutura seja abalada, mas que nós venhamos estar sempre sendo fortalecidos no Senhor, Pai. Mas se algum dia, Deus, nós viermos descobrir que algo, Deus, foi mal construído, que uma decisão foi mal tomada, e que nós não temos como reparar, Deus, esta situação, que é algo que precisa ser exterminado, aniquilado da nossa vida, para que nós não venhamos morrer espiritualmente. Oh Deus, eu clamo que o Senhor, meu Deus, nos dê a sabedoria e a direção para não nos apegarmos, Deus, a isto. Que nós não venhamos estar apegados às nossas estruturas, mas venhamos estar sabendo ouvir a direção do Senhor, Pai, o conselho do Teu Espírito Santo. Venhamos estar sabendo, meu Deus, superar, Deus, essas dificuldades, sem que a nossa confiança, Pai, em Ti seja abalada, sem que a nossa estabilidade em Ti, Deus, seja abalada. Nós precisamos, Deus, nós somos totalmente dependentes da Tua graça e do Teu amor, Pai, da Tua direção, da Tua revelação. Então seja, Pai, com cada um, todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós já estamos terminando, já vamos terminar esse trabalho, né? Quando acabar, você vai ter a oportunidade de dar ali um abraço no Luiz e na Magda, dando as boas-vindas para esse casal abençoado. Estão trazendo aí novidades da Dilma Rousseff sobre o nosso Brasil. É capaz do Luiz ter ido lá bater um papo com ela deve ter mandado um recado para você. Então, se você não sabe, voltou mais velho do Brasil. Voltou mais velho do Brasil, é isso mesmo. Foi dia 12. Dia 10? Não foi não, ainda não foi o aniversário. Foi não? Não foi. Ah, não foi? Não. Ah, então tá chegando. Vai. Se não foi, tá chegando. É em outubro. Então vai ficar mais velha. Então vai dar tempo para o churrasco ainda. Ei, maravilha, hein? Então você vai ter tempo aí depois de dar um abraço, de pegar o recado que a Dilma mandou para você. Amém? Nós vamos estar agradecendo a Deus. Então, terça-feira, estamos de volta às 8 horas. Terça-feira às 8 horas. Domingo às 10 horas da manhã. Lembrando que a partir do dia 30 de setembro, nós teremos aqui 3 dias que vai ser a nossa cruzada de milagres. Vai ser dia 30, 10 horas da manhã.
Dia 1º de outubro, 8 horas da noite. Dia 2 de outubro, às 8 horas da noite, com o pastor Edênio Pereira. Amém? Vai ser bênção. Serão 3 dias, irmãos, de bênçãos. Amém? Convide pessoas que precisam de libertação, pessoas que precisam de um milagre, para que ela possa receber a bênção de Deus e possa reconhecer a majestade de Deus. Amém? Então você vai convidar pessoas, você vai divulgar esse trabalho para que seja realmente uma bênção para a obra do Senhor aqui nessa nação. Dias 30 de setembro, 1 e 2 de outubro. Amém? Amém. Vamos agradecer então ao nosso Deus. Sim. Eu queria pedir aos irmãos quando orar, além da Raquel, minha sobrinha, vocês conheceram ela, foi diagnosticado um tumor no lado dela, ela vai operar agora dia 19, vai pro IPO, vão fazer a biópsia, não sabe se é maligno, a situação não é boa. Amém, irmãos? Então nós vamos estar orando aí pela Raquel, que é a sobrinha da nossa irmã Magda, vai estar passando por uma cirurgia, precisa aí de um milagre de Deus na vida dela, e é para isso que nós estamos aqui, para ministrar milagres de Deus. Amém? Então coloca-se de pé, nós vamos estar orando, vamos agradecer a Deus. Logo após você vai trazer aqui a tua oferta, você vai trazer o teu dízimo e depositar também diante do altar do Senhor. Será que nós conseguimos ser fiéis simplesmente quando tudo vai bem, ou nós também conseguimos ser fiéis quando algo começa a correr mal? Nós conseguimos expressar o nosso amor e a nossa gratidão sempre para o nosso Deus? Amém? Então nós também provamos isso através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. São atitudes de amor e atitudes voluntárias, mas precisa de coragem e ousadia. Amém? O Espírito Santo, ele chama, ele abençoa, ele coloca o desejo no teu coração, mas a coragem e a ousadia vai depender de você. É você que vai entrar pela porta da bênção. Amém? Deus abre a porta e coloca na nossa frente. Cabe a nós passarmos pela porta ou não. Então, através da sua atitude, você passa ou não pelas portas de bênçãos que Deus coloca também sobre a tua vida financeira. Nós vamos estar agora primeiro intercedendo pela vida da Raquel. Amém? Toda a igreja, nesse instante, você vai interceder pela vida da Raquel, para que Deus faça um milagre, para que Deus visite agora a vida dela e faça um milagre, que Deus realize a obra dele, que Deus realize o sobrenatural sobre aquela vida. Deus, mais uma vez na tua presença, Pai, nós aqui estamos, e nós agora, Pai, em um objetivo, clamamos a Ti, Deus, que o Senhor venha fazer um milagre, Deus, sobre a vida da Raquel, Pai, esta que nós sabemos, Pai, que conhece, que tem intimidade contigo, e com certeza também acredita no milagre. Pai, nós acreditamos no milagre, nós acreditamos no agir sobrenatural do Senhor. Pai, Deus, o mal, o que afeta o ser humano é indiferente mediante ao teu poder. Então o que eu clamo agora, Pai, é que tu visites agora com o teu poder, Pai, porque aonde ele passa não há problema e não há dificuldade que permaneça. Que o Senhor visite esta vida agora, Deus, com a tua glória, Deus, com o teu Espírito Santo vai em direção a ela agora, Pai, e que o Senhor, meu Deus, venha completar mais uma vez a tua obra de milagre, Pai, que testemunhos sejam dados, Pai, que o Senhor mais uma vez fez o milagre do Senhor, que a libertação mais uma vez ela foi completa e ela foi perfeita em Ti, Deus. Deus, acreditando, Pai, que o Senhor, Pai, está visitando, acreditando, Deus, que a glória do Senhor se faz presente. Deus, eu assim desejar lhe agradeço, Pai, por mais esta prova, Pai, do teu poder e do teu amor, Deus, sobre esta vida. Deus, eu agradeço por cada vida aqui presente, agradeço pelos dizimistas e ofertantes e clamo agora com uma bênção especial sobre estas vidas. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abra as portas da prosperidade, leva, meu Deus, a crescer e a prosperar. Deus, não por decisões nossas, mas pela tua bênção, Pai, porque a tua palavra nos ensina que a bênção do Senhor, ela enriquece e ela não acrescenta dor. Então que assim seja, Pai, o nosso crescimento debaixo da tua bênção. Leva cada vida em paz, Deus,
dar uma semana de vitórias, uma semana cheia de grandes e boas experiências contigo, em nome de Jesus. Estenda a tua mão, que o grande amor, a paz, a comunhão e a consolação do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja com todos. Você que crê, diga amém. Agora dá um abraço para o teu irmão, deseja para ele uma semana de vitórias na presença de Deus. Amém? Você que tem nos assistido, tem nos acompanhado na tua casa, você é convidado para estar aqui conosco, adorando o nome do Senhor, todas as terças, às 20, aos domingos, às 10 horas da manhã. Venha adorar ao Senhor conosco, leve a bênção para a tua casa. Que Deus te abençoe.